Então, pessoal, o transdutor ele veio para substituir o pressostato. E de que forma que ele faz a comunicação com o módulo? Nós vamos ter alguns modelos de transdutor aí, tá? Mas os transdutores, como esse que você está vendo aí agora, que é o da linha GM, ele serve em várias marcas de veículo. Ele serve no Fiat, ele serve na linha Renault e em várias outras. Como que funciona lá o transdutor? Ele tem 3 fios, né? Ó, ele tem o pino 1, 2 e o 3. Vou desenhar aqui de forma diferente, ó. Ele tem o pino 1, o pino 2 e o pino 3. Essa visão aqui é por cima, tá? Normalmente o pino 1, o que está no meio, é que conversa com o módulo de injeção. Então esse pino do meio, o que ele vai fazer? Ele vai variar o sinal de 0 volts até 5 volts. Esse pino 2 seria esse é o 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. O pino 2 seria um sinal que vem do módulo de 5 volts. E o pino 3 é massa, basicamente isso aqui. Agora eu vou mostrar para você aí como que é o funcionamento desse pressostato lá no veículo. Então, pessoal, aqui ó, é um transdutor linear, um exemplo de transdutor linear. Normalmente os transdutores ele manda o sinal no pino do meio, tá? Da Volkswagen é assim, a maioria desses aqui, ó, ele manda naquele pino do meio lá, ó. Ele manda o sinal. Aí quando você for medir ou o multímetro ou mesmo a ponta de prova, o ideal é você dar uma consultada no diagrama elétrico do veículo. Mas normalmente, ó, é o pino do meio que comunica com o módulo. Aqui vai positivo, aqui vai massa e aqui manda o sinal. Esse positivo, a tensão é de 5 volts que chega aqui, tá? A tensão vem do módulo também. E esse pino conversa com o módulo. O ideal é você ter lá uns 4 ou 5 modelos desse transdutor. Se você tiver uns 4 ou 5 modelos, você tem certeza que funciona, chegou um que está com problema, você acha que está com problema, é só você tirar ele aqui, ó. Ó, tirou ele, ó, não vaza o gás, porque ele tem a válvula aqui. Então eles têm a válvula, é fácil você tirar, você tira ele às vezes até com a mão mesmo. Então ele é bem simples, na hora de colocar, é bom você colocar a chave aqui, não aperta demais, é só um apertozinho. E esse carro aqui, ó, ele tem o gás refrigerante, tá vendo? Então ele tá com gás, não vazou porque normalmente ele tem aquela válvula lá que não deixa ele vazar. Agora eu vou medir aqui e vou mostrar para vocês o funcionamento dele. Olha só, lá no carro não vai estar exposto esse fio aqui, obviamente não vai ter essa emenda e tal, né? Então a ideia é você achar esse fio do meio que manda sinal, fazer um furinho dele ou com o multímetro ou então com a ponta de prova. Se você tiver a ponta de prova, ó, você faz um furinho nele lá, fica fácil para você medir. Aqui eu vou medir com o multímetro, eu vou mostrar para você que de um lado, ó, de um lado é massa e do outro lado é positivo e a tensão aqui é 5 volts, tá? Aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, fazer uma... Ó, então aqui, ó, com o ar desligado, ó, a pressão mais ou menos em 100, tá dando 1.47 volts. Isso aí pode variar, ela pode estar dando 1.2, 1.3, ele vai variar a tensão de acordo com a pressão. Eu vou ligar o ar agora, ó, liguei o ar, a pressão começou a subir. A pressão está subindo. A pressão está subindo. Olha só.
Então, pessoal, como eu sei que o transdutor trabalha com a variação de 0 a 5 volts, né? A gente viu que ele começa a funcionar a ventoinha, a primeira velocidade, o compressor com 1.8. Quando ele atinge 3 volts mais ou menos, ele já arma a segunda. Isso varia muito de carro para carro, mas ele trabalha com variação entre 0 e 5 volts. Eu posso excitar ele também, porque aí eu tenho condição de testar o resto da minha parte elétrica. O que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é um potenciômetro. O potenciômetro ele vai aumentar e vai diminuir a voltagem, olha só. O ideal é você fazer um potenciômetro desse, ou colocar um limitador até 5 volts, ou então no lugar do positivo e negativo da bateria aqui, você tem uma fonte de 5 volts, tá? Para não correr o risco de você jogar além de 5 volts no fio principal. Que aqui o que eu vou fazer vai ser isso, ó. Então você observa aqui, ó. Aqui é o fio que liga o meu ar-condicionado, ó. O ar-condicionado está desligado, os 3 fios da central tá fora. Vou mostrar para você aqui, ó. Olha só, nesse fio aqui do meio, ó, o que vai à alimentação, eu vou começar a alimentar ele. E aí você vai ver que o ar lá vai ligar, tá? Primeiro, eu vou mostrar para você aqui o que é essa caixinha. Na verdade é um potenciômetro simples de 10K. Eu liguei o positivo e o negativo. O pino do meio é a saída, tá? Do lado direito é o negativo, do lado esquerdo é o positivo, do meio é a saída que vai jogar a alimentação. Eu coloquei o multímetro aqui, ó, pra gente acompanhar. Então, olha só, vou ligar aqui, ó. Ó, ligou o compressor. Então ele ligou com mais ou menos 1 volts, ó. Ele ligou o compressor, tá ligado meu compressor. Aqui eu vou subir ele, ó. Ó, 3 volts, ele armou a segunda velocidade. Eu vou desarmar ela, ó. 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 Armei, ó. Ou seja, se você tiver um problema lá onde o ar não está funcionando, o ar-condicionado não está funcionando, e você citou ali direto, se não for o transdutor, é algum problema, não está passando gás para fazer a leitura nele, ou está interrompido em algum ponto. Então vou deixar aqui, ó, com 1 volts ele já acionou o ar-condicionado. O ar está acionado, ó, as pressões aqui tá baixa, a pressão ali está começando a subir. Ó, vou fazer de novo, vou ligar aqui, a hora que ele atingir. Ó, quando ele atinge 2.8 mais ou menos, ele já arma a ventoinha. Bom, agora que você já viu aí o funcionamento, que ele manda realmente com 1 volts. Com 1 volts ele liga, né, arma o compressor, e com mais ou menos 3 e pouquinho ele liga a segunda velocidade. Se eu avançar por volta de 4 volts, ele vai desligar o compressor. Então ele faz toda a função que o pressostato faz por um único fio. Ele conversa, né, por um único fio, que é o pino 1, que normalmente é o pino do meio. Aí vai depender, às vezes lá no veículo, dependendo do modelo, vem escrito A, B e C, às vezes vem escrito 1, 2 e 3. Mas como eu falei com você, o importante não é você decorar isso tudo, porque vai ter uma infinidade aí de modelos e tal. O importante é você entender o princípio do funcionamento. E como que funciona isso lá no carro? Eu vou te dar um exemplo de um Palio 1.0 2015, mas poderia ser qualquer um outro, tá? Eu vou te dar um exemplo de como ele funciona. Então, eu tenho lá o meu transdutor, eu tenho os meus pinos 1, 2 e 3, tá? Por isso que eu te falei que é importante você entender como que funciona o relé, porque a partir do relé você tem condição de avançar nos circuitos elétricos dos veículos. Ó, vou desenhar 3 relés aqui e nós vamos fazer uma instalação elétrica agora baseado no transdutor, tá? Esse transdutor linear que eu mostrei para você. Daqui um pouco eu vou falar
do transdutor da linha Volkswagen. A maioria dos modelos, em vez dele trabalhar com 5 volts, ele trabalha com 12 volts. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para você. Ó, então lá no veículo, ó, vai ficar assim. Todos os meus 30, nesse caso aqui, ó, todos os meus 30 passa por fusível, tá? Vou pôr só a representação do mais, eu não vou ligar lá embaixo na bateria, que eu vou mostrar para você como que ele funciona. Aqui vai o compressor, aqui vai para a primeira velocidade, aqui vai para a segunda velocidade, tá? O sinal do meu transdutor, ele vai vir aqui, ó, no módulo de injeção. Eu vou pôr esse módulo mais para baixo um pouquinho aqui, ó. Módulo de injeção. Esse pino que vai comunicar com o módulo, ele sai aqui, ó, do pino 1, que manda sinal, e vem para cá no módulo de injeção, no pino B31, certo? Esse fio, o pino 2, também vai ligado no módulo de injeção. Ele vai aqui, ó, no pino B30. E o 3 também vai no módulo de injeção, no B39, tá? Mas o pino 3 aqui, ele tem que ter massa, tá? Se não estiver chegando, pode ser que não está saindo aqui do módulo. E o pino B30, ele tem que ir 5 volts. E esse aqui, como eu já falei, é o sinal. Pois muito bem, quando tem gás, ele manda sinal para o módulo. E aí, o que o módulo vai fazer? O módulo vai liberar um sinal para o compressor no pino B41. Então ele sai daqui, ó, e vem um sinal negativo no pino do relé, no 85, ó, do relé. O 86 tem que ter o quê? Terra, né, para a bobina funcionar, ó. Então ele está com terra aqui. Então, se não tiver gás, ele não vai acionar o compressor. Se não tiver esse positivo aqui, ele não vai acionar o compressor. Se não sair esse negativo do módulo, ele não vai acionar o compressor. Ó, no pino B40, ele vai acionar a segunda velocidade, ó. Ele vai mandar um negativo aqui na segunda velocidade. Então ele manda o negativo aqui, ó. Vou pôr com um pino com fio preto. A cor não importa, tá? Importa é você entender como que é o princípio do funcionamento. Do outro lado, o que eu preciso? Positivo. Se eu tiver positivo, o módulo mandar negativo. E a primeira velocidade, ele vai um negativo no pino, ó. Ele vem um negativo aqui, ó, no pino B14. E aqui também tem que ser positivo. Mas vocês viram que de todo jeito eu uso os meus 3 relés lá, tá? Como eu falei, isso é uma ligação que você vai enfrentar diversos modelos, diversos diagramas elétricos. Mas você precisa entender esse princípio, que para o compressor funcionar, eu preciso de um relé, e para esse relé funcionar, eu preciso de um negativo no 85, um positivo no 86, ou vice-versa. Até aqui eu pus ao contrário. Aqui, ó, aqui é positivo, tá? Você tá vindo negativo do módulo, mas tem alguns módulos que pode jogar também positivo de cá, então isso não vai interferir. Então veja bem, o módulo jogando negativo aqui, eu tenho positivo, meu compressor vai funcionar. O módulo jogando negativo aqui, eu tendo positivo, a minha primeira vai funcionar. E assim também a segunda velocidade, tá? O que eu quero que vocês entendam é que aqui, ó, não mudou daquele primeiro esquema, ele avançou um pouco, porque ele está passando pelo módulo. Ah, e o que eu preciso para acionar todo esse sistema aqui? O fio que sai do meu termostato, ele também vem para o módulo, ele vem no B48, tá? E aí, ó, eu venho com positivo aqui, esse positivo sai da onde? Do termostato. Então, essa configuração aqui, o sinal, em vez de ir direto para o relé e passar num pressostato, ele vem para o módulo processa ele e libera os sinais necessários, ó,
para armar os respectivos relés. Pessoal, agora eu vou falar do transdutor da linha Volkswagen. A maioria absoluta dos transdutores da Volkswagen é esse que está aparecendo para você aí, tá? Tem esse outro modelinho aí, só que a rosca dele é diferente. Ele é dos Golfs, dos carros do Jetta um pouco mais moderno. Eu vou explicar isso aqui, depois eu vou explicar sobre esse outro aí. Esse outro, inclusive, ele é sinal PWM. Aqui, ó, eu tenho basicamente nesse transdutor a mesma função do outro. Vai mudar alguma coisa aqui, muito pouca. Por exemplo, esse pino 3, aqui ó, pino 1, pino 2 e pino 3. Esse pino 3, ele é positivo e ele tem um fusível. Normalmente nos G6, G5, G6 é no fusível 34. Ele é um fusível aqui. Se esse fusível queimar, o ar para de funcionar. Então você já fica alerta. Nesse pino 1, aqui ó, vem um negativo. Se não tivesse negativo, aqui também o ar não funciona. O que vai conversar com o módulo, nesse caso, é o pino do meio. Você lembra que eu falei que normalmente é o pino do meio? Então ele vai armar lá com 1 volts, 3,4, começa a funcionar com 1,8 e ele vai até 4,2, ele já aciona a segunda velocidade. Se atingir mais, aí 4,5, 5 volts, ele vai desligar esse fio para proteger o sistema, sinal que a pressão está alta. Pelo que você viu lá no funcionamento do transdutor, você viu que ele vai aumentando esse sinal de acordo com a pressão. Então, à medida que eu tenho uma pressão que está subindo, esse sinal aqui também ele vai subindo. É por isso que é chamado de transdutor linear. Ele vai subir a voltagem na mesma proporção que a pressão vai subindo aí no veículo. Então, pessoal, esse aqui ó, é o transdutor linear da linha Volkswagen, tá? Esse aqui é o que dá 12 volts, tá? Vou medir ele aqui para vocês verem, ó. Ele entra 12 volts, né? Ó, então aqui, ó, no pino 3, ele chega um positivo 12 volts. No pino 1, negativo. E o fio do meio comunica com a central. Vou mostrar para vocês verem. Vou ligar meu multímetro aqui, ó. Então aqui, ó, coloquei no pino 1, no pino 3, 12 volts, tá? O sistema tá sem gás. Olha só. Eu vou colocar ele no pino do meio. Ó, coloquei no pino do meio. Ó, dessa forma, ele tá com 0,7 volts. O sistema não arma porque não tem gás. À medida que eu vou abrindo aqui, ó, ele vai subindo a pressão. Ó, aqui o compressor está desligado, mas aqui ele já armaria o compressor. Por quê? Porque eu já tenho acima de 30 libras aqui, ele já arma. Então, ó, à medida que eu vou dando pressão, ele vai subindo, ó. A pressão vai entrando, ele vai aumentando a voltagem. Quando ele chega em acima de 4,2, a ventoinha já arma e ele começa a baixar novamente, tá? Então, os transdutores lineares, ele funciona dessa maneira. A diferença é que esse da linha Volkswagen, como eu expliquei para vocês, ele trabalha com 12 volts, tá? Ó, à medida que ele vai entrando pressão, a voltagem aqui vai subindo. Diminuiu a pressão, a voltagem aqui cai. Vou colocar ele numa situação em que ele armaria a ventoinha. Aqui está desligado, eu estou te mostrando aqui, dando foco só na parte elétrica, mas presta atenção no manômetro. À medida que a pressão aqui está subindo, a voltagem aqui também está subindo, olha só. Ó, 250, ó, 250, segunda velocidade, ó, armou com 5.2, 5.2, mais ou menos 5.2. Nessa situação ele está mandando sinal para o relé para armar a velocidade principal. Aí ele arma e continua armado, a hora que ele voltar lá em 200 mais ou menos, ele desarma. Ó,
Agora eu vou soltar aqui, à medida que a pressão cai, aqui também cai. Ó, 204.3 aqui, ó, aqui já desligou a ventoinha. À medida que vai caindo aqui, ele passa a funcionar só na primeira velocidade. O objetivo aqui é mostrar para você que os transdutores lineares, ele trabalha com essa variação de tensão. Vai aumentando a tensão, segundo estágio liga, vai diminuindo a tensão, segundo estágio desliga. Acabou o gás, ele tira toda a tensão, aí não vai armar o compressor porque não tem gás. Não tendo gás, ele não manda corrente, a central não arma o relé. Pessoal, e o outro transdutor da linha Volkswagen, ele tem o mesmo desenho, é muito parecido aí, ele vai comunicar com o módulo da mesma forma, só que tem uma diferença que é a seguinte, aqui é massa, aqui é positivo. Aonde ele manda o sinal, ele manda um sinal PWM. Então, o sinal PWM significa modulação de largura de pulso. Esse sinal, a gente já não consegue medir ele nem com ponto de prova e nem com multímetro. Esse sinal, pessoal, é um sinal de onda quadrada, tá? Então, pessoal, a onda quadrada é mais ou menos assim, ó. O que ele vai variar é esse ciclo aqui, ó, que é ciclo ou período. Com 12 volts não muda, ele vai continuar sempre sendo 12 volts, mas em 1 segundo ele consegue variar essa amplitude de sinal aqui, ó, diversas vezes. Aqui é a largura do pulso. Mas aqui a gente não vai se aprofundar muito, porque na verdade é muito mais simples, se deu um problema lá, você ter um transdutor desse, tirar, o gás não vai vazar, tá? Você pode tirar e lá, encaixa ele no lugar, funcionou, você já pode passar o orçamento para o cliente.